Quero convidá-los a abrirem no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Hoje iremos meditar um pouco acerca da nossa confiança em Deus. E por que devemos confiar num Deus que prometeu algo futuro, ao qual desde a antiguidade muitos homens creram e seguiram esses caminhos. Hoje vamos tentar meditar nos versos de 1 a 4, de 1 a 11 na verdade, do livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Vamos ler a palavra de Deus. A epígrafe textual diz: a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciões vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que estava sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Amém? Irmãos, eu quero, antes de adentrar diretamente nesta palavra, é preciso entender o contexto do que está acontecendo aqui. É notório que já pregamos muitas vezes sobre o livro de Apocalipse, em especial as suas cartas, e esse capítulo 4 ele tem algo a nos dizer, mas precisamos entender o contexto histórico, o que estava acontecendo e porque Deus revelou essas figuras, essas imagens a João, porque Deus deu esta visão a João em espírito. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que entender que a igreja
ela sempre foi perseguida, desde seus primórdios, desde a igreja primitiva, ela sempre foi perseguida. Mas se agravou essa perseguição quando Nero, com 17 anos, assume o poder de Roma, no ano 54, se não me engano. E ele tem sobre si uma loucura. Ele era um homem louco, um homem devasso, um homem profano. E para você ter uma ideia, irmãos, ele mata os seus irmãos, ele mata a sua própria mãe, ao qual, aliás, era sua amante. Para você ver a situação de depravação. Ele tinha relações sexuais com a sua própria mãe. Nero, além disso, na sua loucura, ele casa-se com um escravo e manda castrar esse escravo. E ele tem relacionamentos com esse homem. Nero era um louco e perseguidor do povo de Deus. No ano 64, com a sua loucura, diz os historiadores que ele, querendo reconstruir Roma para construir o seu castelo magnífico e belíssimo, ele ordena aos seus soldados que ateiem fogo na capital de Roma. É interessante que os historiadores dizem que Nero ele sobe na torre de Marcena, e lá ele tange as suas liras, vendo espetáculos das chamas. É interessante que dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 são totalmente destruídos, porque foram 7 noites e 6 dias de intensa chama. Dos 14 bairros, como eu falei, 10 foram queimados, só 4 sobreviveram às chamas. E esses bairros eram povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero o álibi e coloca a culpa no povo cristão e judeu. Com isso começa a mais brutal, a mais terrível perseguição contra o povo de Deus. É interessante, os historiadores dizem que não havia madeira para produzir e construir cruzes. É interessante também que os historiadores dizem que Roma era iluminada pelos cristãos, porque eles eram postos, em postes, e colocado betume sobre eles, piche sobre eles, e eles iluminavam os jardins de Roma. Não para por aí. A história nos diz que em 66, por profanar a sinagoga na Cesareia Marítima, os zelotes, aqueles homens que eram contra o Império Romano, se levantam contra Roma, em sinal de rebeldia, porque não aceitavam o que estava acontecendo. Com isso, o imperador manda Tito, seu general Tito Vespasiano, para conter aquela situação. Muitas mortes ocorrem. No ano 68, Nero, ele é isolado do seu cargo e ele comete suicídio. Com isso, o povo se revolta novamente. E dessa vez, o general Tito, ele não vai somente retardar o levante, a rebeldia do povo, mas ele cerca Jerusalém. E no ano 70, diz a palavra de Deus, cumpre a palavra de Deus assim. E a história nos confirma que o general Tito, ele invade a cidade de Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, mata muitos judeus e cristãos, e cumpre a palavra de Marcos capítulo 13: não fica pedra sobre pedra no templo de Deus.
É interessante, irmãos, que no mesmo ano 70 é inaugurado o Coliseu Romano. 100 dias de festa. E sabe como eles comemoravam esses 100 dias de festa? Levando muitos cristãos e judeus para as arenas, para serem mordidos pelos cães, pisoteados pelos touros, para serem comidos pelos leões. Mais de 10.000 homens, mulheres e crianças são mortos porque se declararam cristãos ou judeus. Dali se inicia a maior diáspora da igreja, do povo de Israel. Do ano 70 até no dia 14 de maio de 1948, dura essa diáspora, quando Israel se torna novamente um estado e volta para a sua terra. Foi muito tempo. Há teólogos que viveram antes desse acontecimento que já não acreditavam mais no retorno de Israel para a sua terra. Mas Deus, quando Ele tem um propósito e determina algo, não há tempo, não há limite para Ele. Tudo se faz conforme as suas ordenanças. É interessante que nesse período os apóstolos são mortos pelo viés do martírio. Apenas um apóstolo estava vivo, João, o apóstolo amado de Cristo Jesus. É interessante que no ano 81, quem sobe ao poder agora é Domiciano. Ele é considerado como o segundo Nero, por a sua perversidade e também por a sua loucura. Ele auto se proclamou Senhor e Deus, e tentando calar o último apóstolo do Senhor, talvez o último evangelista vivo ao qual Deus havia constituído, Jesus Cristo, ele envia João para a ilha de Pátimo, uma ilha situada no mar Egeu, tentando calar ele, tentando fechar todas as portas para ele, para que ele não mais comunicasse o evangelho ao qual ele recebeu do Senhor, tentando calar ele. Mas a palavra de Deus nos diz que quando todas as portas se fecharam para João na terra, o texto nos diz que Deus abriu uma porta no céu. Deus abriu uma porta no céu para revelar a ele não as coisas que passaram, nem as coisas do presente, mas as coisas que iam acontecer conforme a sua palavra. E é sobre isso que nós trataremos. A porta que Deus abriu nos céus é a porta do conhecimento do futuro, mas de um futuro já decretado pelo próprio Deus. O livro de Apocalipse é um livro de esperança, um livro não só de uma esperança futura, mas de uma certeza futura. Deus revela para João Jesus Cristo, porque Apocalipse capítulo 1 vai nos dizer que é a revelação de quem? De Jesus Cristo para o seu povo. E Deus, ele, no livro de Apocalipse, os seus primeiros 4 capítulos, vai mostrar 3 portas. A primeira porta é a porta do reino, onde Deus manda a igreja de Filadélfia ir e pregar o evangelho às pessoas, não ficarem com medo da perseguição que estava acontecendo, mas pregarem o evangelho. A segunda porta é descrita quando Deus envia a carta à igreja de Laodiceia. Ele fala: eis que estou à porta e bato, a porta do coração. E a terceira porta agora é a porta, irmãos, do conhecimento, o conhecimento de Deus. E o texto nos diz assim,
que ele ouviu a voz como de trombeta, porque ele já tinha ouvido esta voz. O capítulo 1, verso 10, vai nos dizer assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreve num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa mesma voz que falou no capítulo 1, fala novamente comigo. Essa voz é de Cristo Jesus, uma voz de anúncio, de juízo e de esperança. Esperança para aqueles que esperam em Cristo Jesus e entregaram as suas vidas ao Cordeiro, e juízo para aqueles que estão perseguindo a igreja de Deus e não aceitaram as suas recomendações, não aceitaram a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Antes, João só precisava ouvir, mas agora ele precisa subir. O céu aberto, irmãos, não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento. Muitas pessoas querem só os acontecimentos, mas não querem o entendimento. João, quando ele chega lá, ele contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Jesus, ele fala: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João sobe ao céu, ele é chamado. Deus tem para revelar a João, e nos mostra isso pela sua palavra, algo certo para nós. E é interessante que quando João ele chega, ele vê o trono. É do trono que tem que está assentado, que determina tudo o que acontece. E não há, irmãos, nada que foge do seu controle. A esperança do cristão em meio à tribulação, em meio às circunstâncias, é que tem um Deus entronizado, um Deus que governa o mundo, o universo e tudo que nele há. Nada foge do seu controle, tudo está de acordo com seus propósitos e desígnios. João, ele chega lá e encontra a sua realeza, o amado de sua alma. É interessante que ele subiu em espírito, né? Porque a lógica, nós sabemos que a carne é limitada por causa do pecado, mas ele em espírito, ele é elevado e vê coisas maravilhosas, grandiosas, ao qual nem ele consegue descrever numa linguagem humana. Ele tem que colocar algo semelhante, porque ele não consegue descrever fielmente o que ele está vendo. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, você tem que entender que é algo além daquilo que você está lendo, é muito superior. E ele viu o trono. O trono, irmãos, é um lugar de honra. O trono é um lugar de autoridade. O trono é um lugar de julgamento. Mas o trono também é um lugar de adoração. Quando João ele chega, ele vê o trono de Deus. Ele vê aquele que está entronizado, e ele não consegue trazer uma linguagem humana quem é aquele que está sentado. Ele não consegue. Ele fala assim: eu vi alguém que está sentado no trono.
Aí começa a dar, é semelhante ao jaspe, ao sardônio. São pedras preciosas, e eu vou falar sobre isso. Mas eu quero falar algo interessante, que a primeira coisa que ele chega no céu, ele vê o trono. E eu estou repetindo isso, é para fixação na mente de vocês. Ele vê o trono. No Novo Testamento, irmãos, a palavra trono, ela é falada 67 vezes. Só no livro de Apocalipse é falado 47 vezes. Só nesse texto ao qual nós lemos é falado 12 vezes. Então, quando algo é muito mencionado, significa que é algo muito importante. Toda vez que você vai ler um texto e uma palavra ou um personagem se repete muitas vezes, você foca e fala assim: o que isso quer dizer para mim? O que é isso? O que Deus quer revelar através desse texto? O texto vai nos falar que os detalhes estão orientados com vista ao trono. Você vai analisar que tudo está relacionado ao trono. Sobre o trono, ao redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono é o símbolo da soberania inabalável de Deus. O trono está no centro, e tudo é regido por meio dele. Nada foge desse controle absoluto. O trono é o verdadeiro centro do universo. O trono, irmãos, ele não está na terra, mas no céu. O universo na Bíblia, irmãos, não é geocêntrico, ele não é heliocêntrico, mas teocêntrico. Ou seja, Deus é o centro, Deus está no centro, Deus governa todas as coisas. Aqui temos a verdadeira filosofia da história. Os homens querem dizer que eles são o centro, eles são o foco, a natureza é o foco, a criação é o foco. Mas não, nenhuma criação é o foco. Deus e o seu trono que está no centro de todas as coisas é o foco, é o alvo, é aonde devemos olhar quando o mal chega à nossa porta, quando a perseguição chega à nossa porta, quando as tribulações chegam à nossa vida, quando não há mais saída, quando realmente olhamos e falamos como João, talvez todas as portas se fecharam para mim, eu estou isolado, eu não tenho solução. Lembre que quem está no controle é o Deus que está no trono. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. O verso 2 vai nos dizer: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Para uma igreja perseguida, irmãos, torturada, martirizada por Roma, por outras perseguições que aconteceram na história e hão de acontecer, estão acontecendo. Existe um Deus que tem uma mensagem de consolação para nossas vidas, consoladora para a nossa vida. Saber que existe um Deus que está no trono é ter confiança, é descansar, é repousar
entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É realmente absorver isso em qualquer circunstância da nossa vida. Você tem repousado em Deus? Você tem repousado naquele que é poderoso o suficiente e nunca mudou? Como Isaías 6 nos fala que Ele é aquele que está sentado no alto e exaltado trono e governa todas as coisas. Onde os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Você tem repousado nesse Deus, a qual Ezequiel, ele também vê esse trono. Ezequiel 1, ao qual os querubins, eles movem esse trono sobre toda a terra, derramando, Deus, as suas emanações ao seu povo. O que João descreve não é um Deus mesmo no seu fulgor ou seu resplendor, porque ele não consegue descrever, como eu falei, mas ele viu algo brilhoso, resplandecente, iluminado. João, ele diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Nós conhecemos a pedra de jaspe, muitas vezes é pedra verde, né? Mas existem vários tipos. O termo aqui dessa pedra é mais cristalina, mais pura, sem nenhuma poluição. Eles comparam aqui como o diamante. E há uma abundância de luz que emana dessa pedra. Deus, ele é um ser irradiante, iluminado, santo, puro. E também João, ele fala que ele é como um sardônio, um avermelhado. É vermelha essa pedra, pulgante, intenso, ardente, como sardes. Daí que vem o nome sardes, sardônio. É interessante que essa pedra bem é translúcida, vê a beleza, a realeza, a abundância da luz inacessível qual é Deus. Deus é fogo consumidor. A pedra de jaspe aqui pode ser uma pedra branca, irmãos, que descreve a santidade de Deus. E o sardônio, como eu falei, é vermelho. Ele descreve também o seu juízo. Tal é Deus, santo e justo. Os seus atributos não entram em choque. Seus atributos permanecem de forma igual. Não tem variação. Deus não é mais amor e nem menos justiça. Deus não é mais bondoso ou menos irado. Os seus atributos, eles são harmônicos, perfeitos, e trabalham perfeitamente para os seus filhos. E quais são as características do trono, irmãos, de Deus? O verso 3 vai nos dizer que o trono, ele tem um arco-íris, né, de esmeralda, né, semelhante a esmeralda. O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia, irmãos. Esse arco-íris de esmeralda, ele é o símbolo da graça e da misericórdia de Deus. Quem lembra de Noé? Deus derramou o dilúvio, e após o dilúvio ele fez o quê? Uma aliança, não foi? Por meio do quê? Do arco-íris. Símbolo de misericórdia e de graça. E
Então, quando você olha para o trono, você vê o quê? A graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Porque era para todos nós morrermos, mas Ele nos deu vida. E essa misericórdia, irmãos, foi mostrada na cruz do Calvário. Para os filhos de Deus a tempestade já passou, porque Cristo já se deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Agora temos o sol da justiça brilhando sobre nós, trazendo salvação sobre as suas asas. É magnífico olhar para o trono, irmãos, porque encontramos esperança, misericórdia e graça. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. E eu vou te explicar: poupada não significa retirada, ela estará presente, mas não sofrerá os maus ao qual Deus tem reservado aqueles que não obedeceram a voz e o comando do Cordeiro. Tem gente que não entende a Bíblia, aí fala assim: eu vou ser retirado, tá bom. Não tem nenhum texto bíblico que prova que o povo vai ser tirado antes da tribulação, mas a pessoa insiste nisso. Quando você lê todas as referências de Cristo Jesus, quando você lê Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, ao qual o próprio Cristo ele vem falando sobre o seu dia, o dia da grande tribulação, ele fala: eles serão abreviados por causa dos eleitos, dos santos que estão em perseguição. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que para que ceda a vinda de Cristo, o anticristo tem que se manifestar. O anticristo tem que se manifestar, e a igreja verá essa manifestação, mas a igreja será poupada, livrada do mal que acontecerá sobre as taças de Deus, sobre as trombetas de Deus. Não se preocupe, pode vir um mal sobre a sua vida, mas Deus já declarou o futuro. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Ele oferece a sua misericórdia, dia após dia. Antes das taças do juízo, Ele envia as trombetas do alerta para nossas vidas. E muitas vezes não ouvimos e não anunciamos a outras vidas que precisam. Esse dia será terrível, dia de angústia, de tristeza. Muitos pedirão a morte, mas Deus, Ele vai limitar a morte. A morte não vai operar, eles vão sofrer. E muitas pessoas têm alegria nisso, e não devem. Não devem ter alegria nisso, devem ter tristeza, porque são vidas que não se prostraram diante de Deus. E nós, como emissários, mensageiros, arautos de Cristo Jesus, devemos anunciar a salvação, a esperança, mostrar que existe um Deus que está no trono e governa todas as coisas, que tem exercido misericórdia, mas também Ele trará juízo. A Bíblia é bem clara, irmãos. O trono de Deus é um trono de juízo também, porque a Bíblia nos fala que há relâmpagos e vozes e trovões, são evidências do juízo e da ira de Deus. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. Isso significa que a graça sempre antecede o julgamento, mas o julgamento chegará e não tardará. Aqueles que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo. Quem não for purificado pelo sangue, irmãos, terá que suportar o fogo do juízo divino, irmãos. E isso não
sou eu, é a palavra de Deus. Hoje os homens estão escarnecendo de Deus, zombando de Deus, fazendo chacota do nome de Deus, blasfemando contra o nome de Deus, contra o Espírito Santo e contra Jesus Cristo e sua obra. Deus não poupou os homens do Antigo e do Novo Testamento. E você acha que Ele vai poupar esse povo? Não. Deus não poupou o povo no período de Noé. Eles foram engolidos pelo dilúvio. Deus não poupou o povo na época de Ló e de Abraão. Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades foram queimadas, destruídas. Deus não poupa, irmãos, aqueles que vão contra a sua misericórdia e graça. Deus não poupou o Egito, Deus não poupou Babilônia, Deus não poupou a própria Jerusalém. Ai de Jerusalém, que mata seus profetas, matou o próprio Cristo Jesus. Deus não poupou. O juízo chega, o juízo é verdadeiro. O trono mostra a graça, misericórdia, mostra o juízo de Deus. O trono de Deus não é passivo, irmãos. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O juízo sobre toda a terra, Deus fará com justiça. E ninguém escapará. Ninguém escapará. É interessante aqui que o Espírito de Deus, ele não se manifestou de forma corpórea como uma pomba, né? Muitas vezes, como nós vimos, né? Quando o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu em formato de uma pomba e desceu na cabeça de Jesus Cristo. Não. O texto nos diz aqui que o Espírito agora se manifesta como tocha acesa. Como tocha acesa. O espírito de paz também é um espírito de juízo. É o símbolo de combate. Quem lembra lá de Gideão? Quando ele foi batalhar 300 com tochas, né? Aí tem um hino, deixa pra lá, né? É o hino do Felipe. O trono de Deus é um trono de santidade e transparência. Existe um mar de vidro. Esse mar está em contraste com o mar da sujeira, do pecado do mundo. O mar da poluição, da profanação, da impureza, da depravação que nós estamos vivendo e temos visto claramente, irmãos. Se este mundo não tem enojado os seus olhos, cuidado, passa o colírio santo de Deus nos seus olhos, porque é pura depravação, é em tudo, é nas palavras, é na forma de se vestir, é na forma de agir. O mundo está indo de mal a pior. Infelizmente, muitos têm se amoldado aos moldes deste mundo perverso e caído. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, Deus, Ele lavará, Ele purificará nós todos os dias. Ele tem nos purificado mediante a sua palavra. E este mar de vidro representa a santidade e a pureza de Deus. Deus é transparente, Deus é limpo, Deus é puro, Deus é santo. No céu não entra pecado, no céu não entra impureza, contaminação. Deus não se associa com o mal, Ele abomina o mal. Embora Ele ama a todos, Ele não ama a
tudo. Tem gente, né? Deus me ama. Legal. E aí? Qual que é esse fruto que você demonstra através do amor de Deus sobre a sua vida? Amar a Deus e Deus amar o mundo é bíblico. Deus amou o cosmos, né? Diz a palavra, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele. Aquele que não crê, o que acontece? Juízo, condenação. O texto é bem claro. Todo mundo só lê João 3,16, né? Mas não lê o 17. É seguido. Está escrito lá claramente. É condenação para aqueles que não creem. E o texto ele vai se estendendo, irmãos. Ele vai dizer assim, ó: após ver este mar de vidro, ele também vê o que? Anciãos. E esses anciãos, eles eram 24 tronos e 24 anciãos assentados nesse trono, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Existe um grande debate para quem são esses anciãos. Se são homens, se são anjos ou alguma hierarquia angelical. Alguns defendem que são a representação da igreja de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo, 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que Deus deu o direito a assentar nos tronos. Outros acreditam que são tipos de anjos, uma hierarquia de anjos, assim como a palavra de Deus que há tronos, potestades, né? Não está escrito em Colossenses. Deus ele não revelou exatamente o que eles são, mas ele revelou algo incrível, que esses homens servem como sacerdotes diante de Deus. Eles exercem adoração contínua 24 horas. Muitas pessoas brigam para tentar solucionar algo que Deus não revelou. E daí vem os pensamentos teológicos, teses teológicas. Mas o interessante é que João, quando escreveu isso, e quando Deus revelou para ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado que as pessoas entendessem que no céu há adoração 24 horas. Que no céu há pessoas ou anjos, há criaturas, assim, definição melhor, criaturas, que adoram Deus, o Todo-Poderoso. E essas criaturas são santas porque têm vestes brancas, são exaltadas porque têm coroas sobre as suas cabeças. Foi Deus que deu para elas, foi Deus que colocou elas ali, e elas têm uma função clara, única: adorar aquele que está no trono. Por que ficamos brigando? Por que ficamos questionando, disputando? Acho que um livro que mais as pessoas entram em disputa é o livro de Apocalipse, porque entra o ego, né? Nós tratamos isso na quinta-feira, e todo mundo quer defender o seu pensamento. Eu tenho o meu pensamento teologicamente sobre a escatologia.
mas isso não vai interferir na minha adoração juntamente com você. Isso não pode interferir. Na verdade, nós temos que nos alinhar e nos ajuntar unicamente como esses homens, como essas criaturas que adoraram o Cordeiro, que adoraram o Deus Todo-Poderoso que está no trono. Não fique arrumando divisão, adore a Deus. Não fique procurando picuinhas para defender quem está certo e quem está errado. Eu sei que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro, e isso está ótimo. Uma coisa é certeza, que eu estarei com Ele lá no céu, e espero que você esteja também. Eu tenho que ter fé, confiança, cada um aqui. Irmãos, esses 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça, do trono saíam relâmpagos e vozes de trovões diante do trono. Estavam acesas 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia, como eu falei, algo como um mar de vidro semelhante ao que estava no meio do trono, e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Irmãos, quando você vê a descrição desses seres aqui descritos, esses 4 seres de Apocalipse, eu fico pensando como as pessoas gostam de ver anjo, né? Você vê as características desses anjos assim, você se assustava. Se fosse à noite, misericórdia. Um tinha a cara de leão, outro de touro, outro de águia, mais ou menos era de homem. Mas mesmo tendo cara de homem, irmãos, eles tinham 6 asas, e eles tinham olhos por dentro e por detrás, olhos nas asas, olhos em tudo. Já pensou? Você vê isso? Ia se assustar, né? E tem gente buscando ver anjo. Não falo que Deus não pode manifestar e mandar seus anjos, né? É bíblico, né? Aos seus anjos dará ordem ao teu espírito, né? Glória a Deus, né? Tem gente que fala que tem um guardião, né, do seu lado, né? Todos os dias, né? Cuidado com isso, irmão. Mas Deus, Ele envia anjos, né? São mensageiros, né, de Deus, né? E há provas bíblicas que Deus enviou anjos aos seus servos. Glória a Deus por isso. Mas esses anjos, irmãos, esses 4 seres viventes, eles tinham, como fala o versículo 7, o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia e nem de noite, proclamando. Olha que interessante. Não tinha descanso nem de dia e nem de noite. Oh, minha folga, já se foi. É que nós devemos imitar tudo que está em cima, né? Assim como foi construído, né, o tabernáculo de Deus, que Deus, Ele permitiu que Moisés tivesse a visão do tabernáculo celestial. Assim também nós devemos imitar essa referência. Nem de dia e nem de noite descansar, mas proclamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Irmãos, esses 4 seres viventes, eles proclamam sem cessar. O livro de Apocalipse está cheio de cânticos de exaltação a Deus. Mas esse cântico em especial, ele fala 3 coisas importantes para nós. A primeira,
ele revela a santidade de Deus. Ele vai dizer que Deus é santo. E a descrição aqui, ele é santo, santo, e dá ênfase, santo. 3 vezes santo. Uma plenitude de santidade. É o nosso Deus. É santíssimo o nosso Deus. Um Deus que não há impureza. Um Deus puro e santo. E eles clamam isso. E não só fica nisso, irmãos. Eles clamam a onipotência de Deus. Eles falam que o Deus é todo poderoso. É um Deus que tem todo o poder, que emana dele todo o poder. Nós devemos ter confiança nesse Deus, que é poderoso, que sustenta tudo, segura um bebê em suas palmas de suas mãos, e segura o mundo, o universo, e não há diferença para ele. É um Deus que tem o poder sobre todas as coisas na sua vida, e ele é capaz e suficiente de transformar o caos que está na sua vida em luz, em paraíso, em manancial. As pessoas para quem se escreveu o Apocalipse estavam sob ameaça de morte. Saber que Deus é soberano implica confiança e triunfo no final. Confie em Deus. Você já é mais do que vencedor. E não é eu que estou falando. Romanos 8, 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E essa garantia é sobre aquele que está sentado no trono. A terceira coisa que eles declaram, irmãos, é a eternidade de Deus. Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Os impérios podem levantar, cair e passar. Roma foi um grande império, mas ela caiu, foi esquecida. Se levantaram outros impérios, e assim vão se levantar outros impérios, mas nenhum permanece, pois quem tem a onipresença, a onisciência e a onipotência é Deus. Ele está presente em todos os tempos, agora neste momento, porque Ele não é influenciado pelo tempo, Ele é eterno. Então passado, presente e futuro é o agora para Ele. Ele está agora conosco. Eles dão a Deus a glória, a honra e a ação de graça. O céu é o lugar de celebração, de louvor e de glorificação ao nome de Deus. E veja que eles não cessam de proclamar. Irmãos, mediante as palavras que estão descritas nesse texto, que não somente os 4 seres clamam, mas também os 24 anciãos, eles têm um coro perfeito diante de Deus e não param. O verso 11 vai dizer que os 24 anciões, eles se prostram diante de Deus, lançam as suas coroas e começam a dizer, proclamar: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. No céu há uma doxologia,
qual deve ser imitada aqui na terra pela igreja de Deus. Nós louvaremos ao Senhor eternamente. O melhor lugar para ensaiar é aqui. Temos tempo para isso. E louvar a Deus não é somente com a nossa voz, mas com a nossa prática de vida. Louvamos a Deus com nossas atitudes. Louvamos a Deus com a nossa forma de agir no trabalho, na faculdade, na escola, onde seja, na sua casa. Você louva a Deus com seu marido, você louva a Deus com sua esposa, você louva a Deus com seus filhos, você louva a Deus com seus parentes. Louve a Deus acima de todas as coisas. Clame a Deus acima de todas as coisas. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono, irmãos. A igreja tem que se prostrar diante dele. A glória, irmãos, desses homens é glorificar a Deus. A glória, irmãos, está naquele que é soberano sobre todas as coisas. Eles depositaram a sua coroa diante do trono, um sinal de total submissão e rendição. Que você possa se render, se submeter ao Deus que está no trono e governa todas as coisas. Ele não só governa o universo, Ele governa a sua vida. Glória a Deus por isso. As palavras de adoração, irmãos, ao que está sentado no trono, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é digno. O nosso Deus, irmãos, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória. Eles não são dignos de glorificar, por isso se prostram e depositam suas coroas diante do trono, irmãos. A visão do trono de Deus louva a Deus, glorifica o seu santo nome. Que hoje possamos sair daqui entendendo que existe um Deus assentado, entronizado no trono, que governa o universo em nossas vidas, que já determinou o que vai acontecer no futuro, no amanhã. Um Deus de confiança, um Deus que rege com suas mãos, um Deus que nos chama em meio às trevas, um Deus que abre porta onde não tem porta. Que possamos levar isso em nossa caminhada. Amém, irmãos?